Vamos falar de saúde. O tema é o vírus da gripe H1N1, que já levou a 71 mortes no Brasil só esse ano, segundo dados do Ministério da Saúde. Para se ter uma ideia, até 26 de março foram 444 casos de síndrome respiratória aguda por H1N1. E nós convidamos o médico infectologista, Dr. Bruno Lissi, para falar sobre o assunto e também tirar algumas dúvidas. Seja muito bem-vindo, Dr. Bruno. Obrigado. Boa tarde. E olha só, essa questão agora são números altíssimos, né? São Paulo é o estado com o maior número de óbitos, teve 55, Minas Gerais registrou 2 casos. O que se deve? Aí é possível dizer já alguma coisa a respeito dessas, porquê desses casos com maior incidência de óbitos nessa época do ano? Então, esse vírus, o influenza H1N1, é o mesmo vírus da gripe suína, que a gente teve aquela pandemia iniciada no começo do ano de 2009 e que se findou como pandemia em agosto de 2010. A partir daí, esses vírus eles podem ter ciclos, né? Assim, o que se não sabe explicar por que mais precoce esse ano. Naturalmente, a gente espera esses quadros gripais e da circulação do vírus nos períodos mais frios do inverno. Porque existe uma característica natural do inverno pelo ar, pela concentração do ar, pela maior atividade de poluição, tudo, de você afetar vias aéreas. E tem uma maior disseminação nessa época mais fria. Doutor, qual a diferença entre a gripe e o resfriado? O H1N1 é gripe. Isso é importante dizer, porque a população se preocupa nesse sentido. Resfriado comum é aquele sintoma que a gente tem que é mais frouxo, mais rápido. Pode começar com quadro febril, dor no corpo, congestão nasal, rinorreia, né, que é aquele catarro nasal claro, um pouco de tosse. Isso é um resfriado comum e que ele se resolve de uma forma rápida e que geralmente não tem complicação. É um quadro que dura na fase aguda 2, 3 dias e alguns sintomas que ficam por poucos dias. A gripe é uma forma diferente, é uma doença mais grave. Ela é diferente do resfriado comum. Ela pode se confundir na parte inicial da sua manifestação, mas com algumas características diferentes do resfriado. A febre geralmente é um início mais súbito, mais alto, você apresenta febre geralmente acima de 39 graus, muito mais dor no corpo, dor articular, dor de cabeça, rinorreia. Mas aí um quadro de tosse, um quadro pulmonar mais frequente e mais intenso. A característica também do H1N1 é que parece que ele tem um pouco mais de envolvimento do trato gastrointestinal. Os pacientes apresentam uma incidência maior do que o normal de vômitos e diarreia. Quais as principais formas de transmissão, doutor? A gente tem que entender que o vírus ele fica na secreção. Tá? Então, quando a gente adquire o vírus, um período de incubação entre um dia e meio a 3 dias, você já passa a poder transmitir esse vírus. E você transmite isso através das secreções respiratórias que você produz. Então, na sua tosse, na sua saliva, tem muito vírus. Então, se transmite de 2 formas. Né? Ou eu transmito diretamente, né? Essas gotículas da minha tosse, eles passam e pegam a mucosa de uma pessoa próxima, e aí está o inverno, a aglomeração, né? Mucosa ocular, mucosa nasal, mucosa oral. Ou, que é uma coisa muito importante da questão do H1N1, a questão dos fômites que a gente chama. Então, a gente tem o hábito de tossir, às vezes colocar a mão na frente, e a gente entende que esse vírus ele passa para a mão. E da mão a gente passa para os locais. Então, passa para os objetos que a gente pega, passa para os utensílios ou o material que a gente está. A importância de... E o vírus fica viável ali. Então, a outra pessoa pega naquilo ali, né, e leva a mão inadvertidamente na mucosa e é uma forma de transmissão. Hábitos, então, de higienização podem ajudar, então, a evitar, com certeza. Com certeza. Doutor, existe uma população que está mais suscetível a contrair o vírus? A gente retorna ao histórico da pandemia de 2009 e 2010, onde foi visto uma incidência maior de doença grave e com um potencial letal em populações que são mais suscetíveis. Idosos acima de 60 anos, os extremos de idade, né, não só 60 anos, mas as crianças abaixo de 2 anos, a gestante, que realmente houve casos mais graves e com casos letais, pacientes que são portadores de cardiopatias, de
pneumopatias, doenças DPOC, enfisema e pacientes que são imunocomprometidos por algum motivo, seja doença ou algum tipo de medicação. Na rede pública, a campanha nacional de vacinação está marcada para começar no dia 30 desse mês e vai até o dia 20 de maio. É importantíssimo que as pessoas participem das campanhas de vacinação, né? Justamente porque a gente tem duas formas de prevenção. Uma forma de prevenção é a gente entender que a gente está no meio de um surto, um início da doença novamente. E as pessoas que são portadoras, elas transmitem, então essas formas de transmissão, né, como a gente disse anteriormente, e o fato daquelas pessoas que ainda não pegaram e que são suscetíveis, elas se vacinarem para diminuir essa suscetibilidade. Então é importante que a população, dentro da conduta, né, das secretarias de Estado, do governo, assim que eles estabelecerem a conduta, que são, se vai ser para a população toda, se em certos estados ou não, que eles adiram à questão da vacinação. É extremamente importante. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no JA, foi um prazer recebê-lo. Obrigado.